No capítulo anterior, eu expliquei o Alcorão 860. Hoje, nós avançamos um passo lógico dentro do próprio texto islâmico. Porque existe um momento em que a intimidação não basta mais. E é exatamente aqui que entra um dos versículos mais decisivos, mais debatidos e mais controversos de todo o Alcorão, o chamado o versículo da espada, o Alcorão 9:5. E vamos começar novamente pelo texto original. A tradução literal do versículo é: quando os meses sagrados tiverem passado, então matai os politeístas, onde quer que os encontreis, capturei-os, cercai-os e ficai à espreita contra eles em toda emboscada. Esse é o texto sem parafrase, sem interpretação moderna. A Surata 9, a Tauba, é uma das últimas suratas reveladas. Ela surge em um momento em que Muhammad já não é mais um líder vulnerável. Ele é uma das autoridades mais dominantes da Arábia. O contexto é claro: romper compactos antigos, campanhas militares tardias, eliminação do pluralismo religioso da Península Arábica. É importante entender aqui algo fundamental. Nessa surata, ela não começa com em nome de Deus o misericordioso. Isso, dentro da tradição islâmica, já sinaliza um tom de julgamento e ruptura. Apologistas modernos tentam restringir esse versículo a um grupo muito específico, mas os exegetas clássicos não fazem isso. Para Tabari, o termo mushrikun inclui todos os não-muçulmanos árabes que não aceitaram a autoridade islâmica. Para Ibn Kathir, o versículo estabelece e conclui o final do tempo da tolerância religiosa na Arábia. Para Jalalain, trata-se de um comando geral, exceto para aqueles que se submeteram por tratado ou conversão. Ou seja, o escopo do versículo é amplo e não simbólico. E agora chegamos ao ponto mais sensível. O Alcorão 9:5 é considerado por muitos juristas clássicos um versículo abrogante. Isso significa que ele teria anulado centenas de versículos anteriores que falavam de paciência, tolerância e convivência. Algumas listas tradicionais falam em 120 versos abrogados, outras falam de 140, outros falam de mais de 200. O ponto não é o número exato. O ponto é o princípio que a revelação tardia substitui a anterior. E o 9:5 é uma revelação tardia. Nos manuais tradicionais da jurisprudência islâmica, esse versículo fundamenta a jihad ofensiva, a obrigatoriedade da submissão política, a eliminação do pluralismo religioso no território islâmico, a distinção entre muçulmanos e não muçulmanos. E aqui o Islã deixa de ser apenas fé, ele se afirma como uma ordem política total. No capítulo anterior, eu expliquei o preparo, a intimidação e o terror psicológico. O versículo 9:5 entra quando isso já não funciona. Primeiro você intimida, depois você cerca, depois você ataca. E esses não são textos contraditórios, são textos complementares dentro da mesma lógica. Quando as pessoas dizem que esses versos não têm mais relevância hoje, elas ignoram um detalhe essencial. Esses textos nunca foram revogados por consenso. Eles continuam nos manuais, continuam no FIG, continuam na educação religiosa tradicional. E isso molda mentalidade, discurso e comportamento até hoje.
O Alcorão 9:5 não é um desvio, ele não é um mal-entendido, ele não é uma leitura extremista. Ele é parte estrutural do texto da jurisprudência islâmica clássica. E entender esse versículo é essencial para entender como o Islã histórico lida com poder, território e jurisprudência. No próximo capítulo, eu vou explicar como essa doutrina convive com a ideia de convivência pacífica no mundo moderno e por que conceitos como taquia se tornaram centrais nesse processo. Se você quer entender o Islã além dos versos superficiais, continua comigo aqui no canal Islã com Débora.